falada e a menstruação de fato não era minha amiga. Ela não era vista como a possibilidade de gerar uma vida. Mas isso é engraçado, a Maria Cecília falar vagina com 2 anos? Não, é o corpo dela. É mesmo? Peraí, o vibrador tem outra função. Tem outra Então, função. peraí, isso é importante. Então, o vibrador, além de te dar prazer, ela vai ter a função terapêutica de soltar os seus músculos. De relaxar. Até a gente mesmo tomar iniciativa, né? A gente tomar Exato, iniciativa. porque às vezes a Isso. gente fica assim, não, bom, Exatamente. então vou esperar e tal, e aí quando ele vier, eu vou. Minha mãe e as amigas falam, não, nem sei o que é isso, não, eu não passei por isso. É engraçado que os mais velhos não passaram pela menopausa, né? É aquela mulher que chega no consultório e fala, nossa, eu não trocaria meus 50 anos pelos meus 20. Pelo quê? Pela sabedoria. O envelhecimento é pra todo mundo. É pra todo mundo? E de que forma a gente faz desse limão uma limonada? Exato. Como que eu consigo viver melhor? Maravilhoso, eu quero fazer sessão com você com certeza, Nath. Olá, você está no Convivências, o espaço que nasceu de 3 mulheres inquietas. Eu, Carol. Eu, Julie. Liz. Esse espaço acontece uma escuta afetuosa. A vulnerabilidade é celebrada e as histórias reais são protagonistas. Hoje vamos falar sobre corpo, envelhecer, prazer e sobre o feminino que renasce na maturidade. Recebemos uma convidada muito especial, Natália Pascoal, gêmea, tia da Bárbara, dançarina contemporânea e fisioterapeuta pélvica. Uma mulher de muitas escutas, de muitas trocas, que dedica sua trajetória a cuidar do que muitas vezes foi silenciado, o nosso corpo íntimo e a nossa potência intrínseca. Convidamos você a estar com a gente de coração aberto, porque quando uma mulher se expõe de verdade, todas nós nos encontramos um pouco ali. Eu tive a ideia de convidar a Nath para esse papo porque a minha relação com o assoalho pélvico foi de muitas descobertas e de muita surpresa, principalmente. Eu conheci a Nath quando eu engravidei a primeira vez e a gente fez todo um acompanhamento nas gestações, pré e pós-parto, e eu acreditava que isso se encerraria ali. Mas no final da minha 3ª amamentação, eu estava muito apavorada de entrar em menopausa precoce, porque minha mãe entrou em menopausa precoce. Então eu comecei a estudar e me interessar pelo tema, uma série de assuntos, e é uma questão que vem sendo tratada de uma forma muito mais humana, mais completa, enfim, com uma série de novos estudos. E nesse caminho eu percebi que, na realidade, além dos hormônios, além do lado psicológico, existe um tema que a gente não trata, que é a nossa saúde íntima, que é o assoalho pélvico. E que a gente, na verdade, não trata ele quase que em momento nenhum da nossa vida. E que o que a gente vai viver lá na frente, na menopausa, acaba sendo um efeito de toda uma história de desconexão com essa região. Tanto desconexão emocional, mas também física, porque se a gente pensar a educação, né, que a gente tem nas escolas, fisiologicamente falando, essa não é uma região que a gente estuda, que a gente se aprofunda, que a gente conhece. Como foi um caminho de muitas descobertas, e eu acredito nesse compartilhar, nessa troca, como uma forma da gente construir junto e de se conectar, eu falei, vamos chamar a Nath? Porque eu acredito que isso vai ser legal para nós 3 que estamos aqui, conhecer o trabalho da Nath, mas também tenho certeza que isso vai tocar muitas outras mulheres, e até os homens, para ser muito honesta, né? Eu acho que isso é utilidade pública. Então, Nath, muito obrigada por ter essa disponibilidade, essa abertura. Obrigada a você pelo convite. Trazer todo o seu conhecimento e toda a sua delicadeza para tratar um tema que é tão complexo. Sim. Nath, como você descobriu o assoalho pélvico? Como que foi essa descoberta? E quando você descobriu, você imaginava o tamanho do impacto que isso teria na vida das pessoas que você atende e na sua vida mesmo? Olha, na faculdade eu tive a primeira aula de saúde da mulher, foi onde eu me encantei, né? Eu fui uma pessoa que sempre tive muitas cólicas e isso impactava muito a minha qualidade de vida. Depois que eu soube a professora, né, me apresentou todo o trabalho da fisioterapia que envolvia várias disfunções, como dor pélvica crônica, incontinências urinárias, fecais, de gases, alterações na sexualidade. Tudo isso me abriu um portal de descoberta, de conexão. E, Nath, o quanto você acha que o que acontece fisicamente com cada pessoa tem a ver com a história que ela viveu, desde adolescência, como era visto o sexo, como foram as primeiras relações dela e tal, com o que ela vai viver mais pra frente, de dores, relação de como que você vê o sexo, prazer, momentos mais difíceis, como que esse passado vai pro futuro? A mulher tem uma história, né, e ela passa por várias alterações hormonais
na vida. Vem a infância, depois ela entra na puberdade, onde tem muitos hormônios envolvidos, depois tem todo esses ciclos menstruais, gravidez, parto, pós-parto, o climatério, a menopausa e o pós-menopausa. Todas essas alterações hormonais impactam o nosso corpo em relação à estrutura física e emocional. Então a gente entende que o corpo é uma unidade, onde não se separa a emoção do estrutural do corpo. E com isso, a mulher acaba tendo uma história na vida. A gente não sabe o que ela passou na infância, a gente não sabe o que ela passou nessa fase da puberdade e os ciclos menstrual, como por exemplo a própria cólica, ou de repente uma alteração hormonal que faz com que o adolescente se sinta mais introspectivo e com dificuldade de lidar com toda essa transformação física. Você sabia que a primeira vez que eu menstruei eu tinha tanta cólica, eu passava tão mal, que minha mãe me levou na ginecologista, era uma senhora oriental, super, assim, austera. E ela falou, isso só vai passar quando você parar de menstruar. Eu falei, então Nossa! eu tinha 12 anos. Que coisa horrível. Eu saí da consulta aos prantos, falei, mãe, eu quero entrar na menopausa amanhã. Claramente eu não sabia o que era menopausa, e claramente eu não sabia o que ia ser minha vida toda. Mas aquilo me calou tão fundo, que eu realmente, assim, durante anos eu tive uma relação terrível com a menstruação. Não, nem sempre tinha muita cólica, mas era sempre um fruto de muita preocupação, de desconforto. E como a gente não fala, e fica aquela coisa, né, você menstruou, ou a mãe conta pra família toda, e, né, você é super jovem, agora você pode engravidar, mas você mal beijou na boca. Então fica aquela coisa meio, né, entalada, e a menstruação, de fato, não era minha amiga. Ela não era vista como a possibilidade de gerar uma vida. É mesmo né? porque o primeiro contato que você teve isso aqui não vai passar, é assim. Então já ficou isso na sua cabeça, né? Vai ser sempre essa questão aí. Eu lembro da sensação de eu sair da consulta, fechar a porta aos prantos e falar, mãe, eu quero entrar na menopausa já. E a dor não é normal, nem na primeira menstruação. Achar que vai passar por toda essa vida com dor e sofrer com essa dor mensalmente, isso já faz com que você tenha um bloqueio nessa pelve, a nossa bacia. A dor crônica, né, as cólicas durante a vida, faz com que a mulher perca essa mobilidade pélvica, porque o útero, ele é fixo na nossa bacia. Os ligamentos se fixam nessas estruturas ósseas. Se eu tenho cólica a vida inteira e eu tensiono e eu tenho dor, esse útero tá um pouco mais restrito, eu vou fazer com que essa pelve limite o movimento, podendo gerar também dores estruturais, como dor no quadril, joelho, pé, que são dores referidas por uma disfunção de útero, por exemplo. Pode gerar prisão de ventre, por exemplo, por uma tensão? Pode. Pode gerar dor na relação sexual depois? Sim. Pode gerar um parto mais difícil? Muito. Uma recuperação pós-parto sofrida? Sim. E uma menopausa com mais ressecamento, com mais dor? Sim. Então toda essa alteração do útero vai repercutir tanto na bexiga quanto no intestino. Então existe um ligamento, né, que se fixa desde esse ossinho aqui na frente, do púbis, bexiga, útero, intestino e sacro, que é esse ossinho aqui de trás que finaliza o cóccix. Então toda essa tensão visceral desses órgãos pélvicos repercutem na mobilidade dele, como por exemplo na relação sexual. Então quando a mulher se excita, esse canal vaginal, ele é elevado, então aumenta de tamanho esse canal vaginal e o útero se eleva. Para quê? Para que o pênis consiga se adaptar melhor nessa cavidade pélvica e captar melhor esse espermatozoide para uma fecundação. E nada disso a gente aprende, né? Não, a gente Então, não quer dizer, aprende. problemas que você teve lá atrás, da forma como você lidou com a menstruação, enfim, como foi a sua primeira relação sexual e tal, ela pode impactar a sua vida inteira, tanto de saúde feminina, dos seus Saúde próprios íntima órgãos, mesmo, né, né? não funcionarem devidamente, como a forma como você lida com o sexo e parto e tudo mais. Então, realmente, assim, coisas lá de trás impactam lá no seu futuro, né? Sim, né? E a gente vai lidando com isso como normalidade, né? E não é normal.
normal. Então, qualquer tipo de dor é um sinal de perigo. A única dor que não é o sinal de perigo é o parto, a dor do parto, que é a dor do nascimento. Essa memória da dor durante uma vida faz com que você tenha uma sensibilização a ela muito grande. Então, qualquer outra alteração que tenha no teu corpo vai exacerbar. É como se você estivesse em alerta o tempo todo. Então, nós temos 2 sistemas. Nós temos um sistema simpático e um sistema parasimpático, que faz parte do nosso sistema nervoso autonômico. O sistema simpático é aquele que quando você acorda, você vai para a luta, você vai para o trabalho. Então, seus músculos, eles ficam mais ativos. E o sistema parasimpático é o sistema que você tem mais ativo durante a noite, que é um sistema de reparação e equilíbrio. Quando esse sistema simpático está muito exacerbado, a dor, ela fica mais presente. Por quê? Porque as tensões se mantêm. Então, conforme essa tensão se mantém, o nosso músculo, ele não tem o tempo de reparação. Então, por exemplo, você vai para uma atividade física. Como que vai responder essa musculatura? Ela vai ter um estiramento, ou você vai ter um maior cansaço, você começa a ter lesões de repetição por um estado de tensão vinda, por exemplo, de uma cólica, ou vinda de dores durante a relação sexual, alterações que acontecem com muita frequência na mulher. Então, hoje já tem se investigado mais, por exemplo, as causas de endometriose, que acaba sendo o que leva a dores. Hoje, o diagnóstico, a atenção da mulher, a avaliação de um especialista, né, ginecologista, para a mulher logo na juventude é maior. Então isso faz com que a mulher tenha menos dores, né? Ela é mais acolhida e ela acaba se conectando melhor com isso. Ô, Nath, hoje eu tenho 2 filhas adolescentes, tá? E quando você fala sobre isso, eu penso que elas são totalmente desinformadas com relação a isso. Então, assim, qual seria o ideal, né? Como nós, mães de adolescentes, como que a gente introduz toda essa questão do assoalho pélvico e da importância dessa saúde íntima para elas? A gente consegue, o ideal é ter um especialista que possa ajudá-las também, para que no futuro sejam mulheres que tenham mais relação boa com seu corpo, com sua intimidade, até para elas mesmo, independente de qualquer coisa. Importante a mãe, ela ter já esse autoconhecimento. A gente passa muito do que a gente é, do que a gente vive, para o adolescente, né? Então, a partir do momento que a mãe se conecta com o corpo e lida com isso da forma mais natural possível, a gente consegue dialogar mais leve, fazendo com que esse adolescente se sinta mais confortável de levar as queixas, né? Os sintomas e a própria emoção desse momento. Ela começa a menstruar, você começar a falar para ela, olha, se você tiver cólica, alguma coisa, a gente precisa ver, você já leva ela para um ginecologista. Então acaba sendo o primeiro contato. Você vai ter um ciclo menstrual, você pode ter isso, agora o seu corpo vai se transformar, suas mamas vão crescer, toda essa genitália vai modificar. Então a sua filha já vai te ver como adulta. Então ela já vai ter essa relação de proximidade com ela mesma. Mas a partir do momento que a mulher, a mãe, lida com isso de uma forma mais natural, eu acho que o adolescente acaba respondendo também de uma forma natural. É um tipo de conexão, é uma conexão. Né? Hoje em dia as próprias escolas já dão aula de orientação sexual. Isso, e então, a gente aprende mesmo, né? A gente aprende na escola isso, só que a gente não se conecta. Sim, então, esse é o ponto. Anatomia. Elas estão rindo. É como se fosse lá fora. É como lá, elas estão risadas. Isso é verdade. Os ginecologistas, de forma geral, eles já estão dando mais atenção para essa parte. Nath, você falou sobre educação sexual. Eu fico pensando muito que quando a Maria Cecília tiver, sei lá, 11, 12, 13 anos, eu quero que elas passem consulta com você. Eu quero que elas tenham na tia Nath, que faz físio na mamãe, um porto seguro e um lugar que elas possam se abrir. Porque não é sempre que você vai querer conversar com a sua mãe. Mas, ao mesmo tempo, eu tô meio longe dessa data chegar, né? E eu fico sempre pensando como é que eu vou lidar com isso com os meus pequenos. Então, contar uma história engraçada. Ontem veio uma pedagoga em casa dar aula para eles fazer uma atividade com a Maria Cecília, que é pequenininha. E o do meio já tinha chegado da aula, foi participar, e eles iam ler o livro sobre a perereca. E ela perguntou, o que é perereca? O Vicente falou, da mamãe da Maria Cecília. Ele não sabia que perereca era uma sapa, né? Entre aspas, se é que existe essa palavra. Então, enfim, ficou aquele momento, a gente tava em casa, à vontade, né? Mas enfim, imagina se ele estivesse na rua, será que alguém ia assustar e achar constrangedor? Sim. Então, como, né? Que nome que eu dou, então?
então, se não é perereca, né? Como é que eu vou falar isso pra eles? Educação, a gente precisa nominar o que realmente é. Igual a gente fala, o que é mão? Mão é uma mão. Existe a vulva, o clitóris, a uretra, a vagina e o ânus. Então, a criança, ela precisa saber quais são as partes do corpo. Então, quer dizer, essa coisa de falar pepeca, xereca, ou Xoxota. xoxota, O pipi. é uma forma, o pipi, quer dizer, é uma forma de pipi. você realmente não entrar em contato de verdade com aquela parte do seu corpo, né? Porque você não é nem romantiza, mas você infantiliza Infantiliza até, né? mesmo. Sem efetivamente nomear e se apropriar daquilo, né? Mas isso é engraçado, a Maria Cecília fala vagina com 2 anos? Não, é o corpo dela. É mesmo. Quer Faz dizer, é parte uma do questão de corpo dela. educação mesmo, educação. de um olhar mais real para aquilo e de um olhar de apropriação mesmo. É uma parte do seu corpo, E né? desde o do corpo. começo, né? Desde o começo, ela Desde saber o o que começo. que é. Exato. E não a gente poder fantasiar aquilo ali. Mas aí falando Sim. em fantasia, por exemplo, sei lá, você tá transando, uma coisa super, né? E você fala, sei lá, buceta, ou sei lá, pau, não sei o quê. Né? Você não vai falar, sei lá, coloca seu pênis aqui. né? E aí, Da minha vulva. nessa hora, pode Faz falar parte qualquer da fantasia palavra? sexual, que daí você pode Essa ir hora, longe essa com hora que a isso. É um gente momento fala, gente, íntimo. dentro de 4 paredes, Pode tudo. What happens Pode in Vegas, tudo. stay in Vegas. Pode né? Então, tudo, ali... então nessa hora faz Exato. sentido. Nessa hora faz sentido. Você dá Né? apelidos. Cada um tem um estímulo de uma forma. Então, às vezes, você fala, nossa, né, que pau duro, por exemplo. Você vai falar que isso te excita mais, o seu marido fica mais excitado. Então, faz parte do contexto da sexualidade de cada um. Tá. Então, quer dizer, isso também é saúde sexual, É né? saúde sexual. Você poder falar o que você quiser e Sim, sim. Eu acho que isso vem muito pro consultório também. E né? aí, saúde sexual, por exemplo, essa coisa de brinquedinhos, né? Eu acho que é uma coisa que antigamente ninguém falava sobre isso, né? Quer dizer, tinha gente que usava, tinha gente que não usava, mas não era uma coisa. Não é uma coisa aberta no hoje em almoço, dia entre você a pode gente. comprar Tem em um qualquer monte lugar. de- Eu dou de presente pra um monte de É amiga minha. Tem um isso, brinquedinho é que eu amo. Eu é falo, isso, gente, isso é daqui isso. é uma delícia. Tem um monte de tabu, né? Nossa, mas você precisa do brinquedinho porque você não dá conta sozinho. Ou você não pode usar com seu marido, Isso. né? Ou com seu parceiro. Se você se acostumar, você vai ficar viciada. Eu escutei isso de uma amiga, você vai ficar viciada. Eu falei, gente, eu perguntei pra você, lembra que eu te perguntei? Lembro. Existe uma contraindicação, existe um limite de uso do brinquedinho? Tipo assim, quanto remédio qual que é a bula, né? X vezes por dia, tantos minutos, no máximo X orgasmos. Gente, Como que é isso? Como que é essa coisa? O quanto é Olha. saudável? O quanto, assim, existe uma limitação? Olha, eu como acho que tudo que é em excesso precisa ser visto. Então, por exemplo, a pessoa tem o vibrador. A gente tem uma parte do corpo que nos dá prazer. Clitóris é um órgão do prazer. E o porquê não ter prazer diariamente? O porquê não usar o que te dá prazer sem se machucar? Agora, o uso abusivo é porque tem alguma alteração, uma disfunção sexual. Ou De tem alguma alguma falta ordem. aí, né? Tem alguma Todo falta. excesso tem uma falta. não, e se Todo você excesso tem uma toda falta. vez que você faz, você precisa, né? Quer dizer, ou sei lá, se só funciona assim, só funciona assim, realmente precisa se só ser tem revisto, graça né? assim. Gente, e como tudo na vida, é o equilíbrio. É o equilíbrio. Não é nem muito e nem tem pouco. nem A gente, pouco. eu acho que a grande sabedoria, o que a gente busca, nós aqui, é chegarmos a esse equilíbrio. Como que a Exato. gente consegue? Na parte íntima, profissional, pessoal, como que a gente chega? E foi muito doido, porque quando essa amiga falou que o uso demais, tal, não sei o que, você podia perder o interesse, foi meio que mais ou menos num momento que eu tava retomando esse cuidado íntimo, pós-amamentação e tal, e a Nath fala muito da importância de irrigar essa região. E eu percebi que depois do uso do vibrador, o restante da minha saúde íntima Fica melhorou. mais gostoso. Porque eu tinha muita urgência. E aí você sente que a musculatura tá mais irrigada, que você consegue funcionar melhor, que tem menos escape, que quando você espirra não pinga. Então, depois do uso, eu sinto... E também na relação sexual, né? Porque o caminho já tá feito. Então, parece que o corpo já tá acordado. Ele já sabe o que vai vir depois. Quer dizer, tá mais oxigenado, mais na verdade. É Quer dizer, isso, tem tá mais treinado. circulação. Sim. E aí, verdade. já, igual exercício físico. Praticando, né? É a musculação, gente, aqui. Você sabe Como que a fisioterapia ajuda no ressecamento? Então, interessante você ter falado isso, porque a gente utiliza a vibração nas sessões de fisioterapia, não só
por um prazer sexual e também pelo bem que ela faz, porque ela tem um fator mecânico importante. Então, essa vibração vai desensibilizar a região pela dor, por exemplo, e vai estimular a percepção da região e, ao mesmo tempo, a vascularização local. Então, peraí, o vibrador tem outra função. Então, peraí, gente. Uma função Isso terapêutica. Isso é importante. Então, o vibrador, além de te dar prazer, ela vai ter a função terapêutica de soltar os seus músculos. De relaxar a De musculatura. relaxar. De É tipo aquelas vascularizar. maquininhas que a gente usa quando a gente tá Os toda revolvinhos, travada. assim. As pistolinhas. Sim. Maravilha. É. Agora, por exemplo, tem dois Maravilha. tipos, né? Tem De dois. vibração e de sucção. Não Sim. sei se tem outros também, mas, sei lá, dos que eu conheço mais. Eles têm a mesma função ou é diferente? Um é mais clitoriano. Tá, né? o E de sucção, outro, né? o de sucção, Uhum. né? O outro é pelo canal vaginal. Uhum. A gente utiliza essa vibração tanto na região vulvar, clitoriana e vaginal, Tá. para a gente melhorar essa condição vascular. Porque na menopausa o que acontece? Altera a elasticidade do tecido, a gente diminui o estrogênio, né, do corpo. Sim. Ocorre uma queda desse estrogênio e ele tem a ver com a elasticidade do tecido. A gente perde Então, colágeno A gente perde de todos os colágeno lugares. de todos os lugares. E nessa Inclusive da não é só vulva. da pele. Exato. Essa região também é afetada. Então, diminui a vascularização local, diminui essa elasticidade. A vibração ajuda nesse aporte sanguíneo. Então, vai mais sangue para a região. Esse sangue vai fazer com que aumente o fluido. E o fluido aumenta a elasticidade. Então, todo o nosso corpo, o movimento é através de fluido. Se eu tenho uma região de tensão naquele ponto, tá passando por ali o sangue? Não. Então, o que a gente precisa? Melhorar a circulação local. Muito legal. Através do quê? Legal. Através de uma vibração, através de uma palpação. O assoalho pélvico, ele trabalha sinergicamente com o músculo abdominal. Então, se eu trabalho bem meu assoalho pélvico, se eu tenho um controle, se eu tenho a consciência, eu tenho uma sensibilidade, eu tenho um reflexo, por exemplo, na tosse, não perder o xixi, isso colabora para a atividade de outros músculos, como fortalecer o abdômen, esse cinturão. Sim. Como que eu posso manter uma cintura? Por exemplo, pensando na menopausa. O que acontece na menopausa? A gente acaba tendo um acúmulo de gordura abdominal. Como que a gente pode acomodar e organizar esses órgãos? Através da ativação do assoalho pélvico, eu consigo ativar meus músculos profundos e manter esse cinturão. Então, Só que, uma por boa exemplo, noite de sexo vai fazer um bom abdominal, por exemplo. vai trabalhar, com certeza. Vale como uma aula de cor. Não, a minha ginecologista, ela fala que eu preciso trabalhar a minha musculatura vaginal através do sexo. O atrito e tudo. Eu falo, nossa, que boa essa Então, essa quer dizer, academia quanto que eu mais faço. você faz, e também é igual Mas a exercício musculatura físico, fica né? fortalecida. Então, E às vezes a gente fala, né? Inércia é tudo, né? Inércia é Você tudo. começa a não fazer, dá aquela Dá preguiça, preguiça, dá um né? desânimo. Exercício e exatamente. sexo, sempre. Perfeito. E aí, quanto mais você faz, Mais vontade é você vai gostoso, querer, você vai ver né? como- É um Porque- estímulo, É. né? São estímulos prazerosos, Uhum. produz hormônios do prazer, a dopamina. Então, a resposta de um bem-estar é muito grande, né? E se você tem dor, exatamente ao contrário, daí você vai fugir. Você vai Total. Né? Aí você vai É. tentar fugir o máximo que você pode, falar, não, tá bom, vai, uma vez por semana no máximo, No porque máximo. aquilo lá é um sofrimento. né? E você começa a sofrer antes, né? Não é só na hora. Então você já vai E sentir. ele tá me procurando. Deixa eu fugir. Mandou mensagem. Você chega Não, em mas casa, o quarto tá meia luz. Você fala, ai meu Deus, hoje não. Mas eu tenho uma contribuição aqui. Nos nossos almoços, a gente sempre fala que, puta, se depender, meu marido quer transar todo dia. Ah, mas não dá pra transar todo dia, né? Às vezes eu tô cansada. Mas quando eu transo, é tão gostoso. Então, a gente colocar isso na cabeça, a gente também se preparar pra esse momento. Não, e muitas Né? vezes também é até a gente mesmo tomar iniciativa, A né? gente tomar Exato, iniciativa. porque às É vezes a isso. gente fica assim, não, bom, Exatamente. então vou esperar, Vou esperar e tal, pra e aí ele vir. quando ele vier eu Aí eu vou, né? Por que eu não posso ir hoje? Eu tô com vontade, eu procurar. Exatamente. Exato. E no final das contas, né, sexo e conexão Entrega, estão né? completamente Entrega. interligados. Então, assim, Exato. dificilmente um casal que não transa é um casal Vai tá que se dá conectado. super bem Não, e tá difícil. conectado. Tem então, alguma coisa para ser vista, Né? né? Porque a sexualidade faz parte da vida. O que é a sexualidade? A sexualidade é o olhar, é o olfato, é o toque. Então, tudo isso faz parte de uma sexualidade. A sexualidade não é uma penetração, vou
terei prazer. É muito além disso. Então, começa na nossa cabeça, a gente precisa ter uma conexão. Então, por exemplo, você sentar com seu esposo, com seu parceiro, na hora do almoço, e um olhar para o outro, isso já estimula a ocitocina, né? Que é o hormônio do relacionamento, da conexão, da paixão. Então, isso é importante. Você acordar e falar um bom dia. Tudo isso faz com que você vá se preparando para esse encontro íntimo. E muitas vezes a gente acaba pensando, eu tô sem todo aquele desejo para começar. Nós temos respostas sexuais, então a gente pode começar uma relação sexual sem nenhum desejo e com as preliminares, vem um desejo, vem uma excitação e com isso a gente desenrola a relação sexual. Mas ao mesmo tempo, quando você começa de manhã num bom dia gostoso, quando você começa num abracinho na hora que você vai despedir, vai pro trabalho. Já começa uma mensagem. Aí começa o furacão. Então, a gente já tá na preliminar. A gente já tá na preliminar. Já tá na E isso é uma preliminar. coisa, Nath, que você falou pra mim uma vez que me marcou muito, né? Que a responsabilidade sobre o nosso prazer sexual é muito mais nossa do que do parceiro, do que do Exato, aparelhinho, né? Do brinquedinho. Uhum. Então, você saber o que te excita, você conhecer o seu corpo e você... Poxa, tudo bem, rolou lá uma conexão, ou talvez você acha que aquele dia vai dar samba. Sim. Você começar a se preparar ao longo do dia, né? Você tá falando de um exercício que a gente podia fazer. Sim, né? Os músculos do assoalho pélvico têm a parte mais superficial e a mais profunda. O estímulo clitoriano, normalmente, a gente faz contrações mais suaves e mais ritmadas. Isso estimula mais esse órgão do prazer. A partir do momento que a gente começa a se conectar com esse órgão do prazer, a gente também estimula nosso desejo sexual. Mas como eu sei, já tô fazendo uma conexão profunda ou leve, tipo assim, senta lá. Olha, eu tô fazendo, tá? Eu também. Tô conversando, eu tô fazendo pra ver se tá aqui, forte ou tô Tá me fraca. estimulando, eu tô fazendo aqui também. Vamos lá, Aí, já é meu exercício do dia. Eu também. Sim, a gente vai... Não é todo mundo que tem a consciência. Eu posso te dizer que 50% da população não tem consciência dessa musculatura. E aí você como precisa contrair. ensinar Ensinar. essa primeira vez. Isso, a primeira vez a gente Pra depois ensina. virar uma coisa que a pessoa faz, tipo... Tem uma indicação, assim, tipo, todo dia, X minutos, Não. alguma coisa assim? Não. Mas isso me fez pensar na massagem tântrica, porque quando eu e minha marido estava tentando engravidar, foi um processo meio longo, assim, meio dolorido, e chegou uma hora que não tinha mais graça namorar, né? Começou a ficar com hora marcada, com dia, posição, perna pra cima, tal. Quase uma coreografia. Se fosse coreografia, tava bom, tava mais um Excel mesmo, pequeno cartão, sabe? E aí eu falei, vamos dar uma mexida aqui, vamos procurar alguma coisa. A gente foi fazer um curso de massagem tântrica. E o curso, você se encontrava ali no espaço, na clínica, eles davam uma primeira introdução, depois cada casal ia para um cômodo e a gente fazia exercícios de respiração. Não tinha ninguém pelado, não tinha mão na mão, mão na coisa, eram realmente exercícios de respiração. E depois a gente pegava esses exercícios e levava para a prática sexual do casal. E, gente, é incrível. É que depois, com o tempo, você esquece, você quer depois inovar numa outra coisa. Mas a respiração no sexo pode ser muito poderosa. É muito. Imagina Mas você inteira travada. Mas super, tem um efeito forte. na Mas eu nunca tinha respiração. pensado ativamente Super. sobre isso. Nunca tinha usado isso como uma ferramenta. Porque se a gente chega na menopausa, você tem menos pique, é mais difícil começar, você tem ressecamento, tem menos libido, e nós somos responsáveis pelo nosso prazer, que outra ferramenta? Além, né, das contraçõezinhas, além da Respiração, foto, né? respiração. Mas para e pensa, Carol, aquela respirada na orelha. Até arrepia. Isso, é a respirada que você dá, já é uma forma de Já é um você... convite. Um convite, Um total. convite. Então a respiração fala muito com a sexualidade Nunca naquele tinha momento. pensado. Pelo né, menos como- pra mim, né? É uma arma poderosa. Eu nunca tinha eu pensado de uma acredito. forma concreta, assim. A Sim. respiração longa e lenta, ela estimula neurotransmissores do prazer, né? Então, ela tem um fundo emocional muito grande. Então, a partir do momento que você relaxa, você respira profundamente, você já está estimulando mais prazer, né? E quando você respira longo e lento, você se entrega também. Então, acho que essa Sim. entrega, essa Sim. conexão, né, esse relaxamento, né? Porque a sexualidade a gente precisa levar como uma brincadeira. Eu lembrei agora, eu também leve. fiz um curso tântrico com meu marido, É. e eu lembrei que tinha um exercício que, assim, você fazia assim... E aí você fazia, tipo, pelo corpo inteiro da pessoa, e a pessoa por isso, você, e tal, não sei o que isso. lá. E era É isso. exatamente assim, tipo, pode parecer
né? Bobo, mas super poderoso. Poderoso. Né? E assim, no começo é longo e lento, você se entrega, e depois mais pra frente, quando você vai chegando Aumenta no a ápice, frequência. fica curto. E aqui você vai vendo aquela resposta do outro, aquilo vai te excitando, e você vai se excitando, e vai excitando o outro, e vai ficando uma resposta, uma conexão. Né? Porque o orgasmo, né, eles são contrações rítmicas dessa musculatura. Então, se a gente tem domínio, a gente pode se estimular durante a relação sexual, contraindo e relaxando. O que é o orgasmo múltiplo, né? Eu acho que essa é uma dúvida, assim, normalmente, sei lá, as pessoas gozaram e acaba, ou elas continuam, assim, como que é isso, fisicamente falando? A mulher, ela tem muito mais receptores neurais no clitóris do que no homem. Então, a gente tem muito mais prazer. Orgasmos múltiplos são orgasmos repetitivos. Então, por exemplo, você tá com prazer, você tem orgasmo. Daí você continua a relação sexual, tem mais um. Daí nós temos uma fase de resolução, reparação. Então, nós temos desejo, excitação junto com lubrificação, pico do orgasmo e uma resolução. Então, você pode ter com o estímulo, um orgasmo, um prazer intenso seguido do outro, e muitas vezes tem mulheres que nem aguentam tanto orgasmo e falam, para, né, que é muito comum, é muito orgasmo, eu não dou conta disso. Às vezes fala que é dolorido. Cansa! É uma baita musculação, especialmente depois de ter o orgasmo, né? Então, depois de você ter o orgasmo, muitas vezes você precisa... Você precisa de um tempo de reparação. Relaxar, de fato. Você precisa, de fato, ter esse tempo, mas depois de estimulada, você pode ter outro. De novo. Né? Que existem ciclos, né? Uma coisa interessante, Nath, que eu estou na menopausa, né? E no começo, nos primeiros meses, pra mim, era uma coisa muito forte. Porque, assim, eu tinha um preconceito de falar para as minhas amigas que eu estava na menopausa, principalmente para as minhas amigas da minha idade ou mais nova do que eu. Porque com as amigas da minha mãe, quando a gente falava alguma coisa, eu falava numa boa, como que foi para vocês a menopausa e tal. Para mim não era um tabu falar com elas, porque eu queria informações. E apesar de que eu nunca tinha, minha mãe e as amigas falavam, não, nem sei o que é isso, não, eu não passei por isso. É engraçado que os mais velhos não passaram pela menopausa, né? Incrível, não sei por quê. Mas enfim, que passaram. Então, no começo foi muito difícil pra eu assumir. Não só pras amigas, até pra falar com meu marido. Nossa, isso tudo eu tô fazendo reposição, mas é que eu tô na menopausa e tal. Porque pra mim, nossa, eu envelheci e tal. E como que ele vai me ver mais velha? As minhas amigas, pô, você tá velha. E aí depois eu caí em si e falei, não, eu não tô velha. Eu tô vivendo. Eu passei dos 50 bem. Eu tô, graças a Deus, adquirindo cada vez mais sabedoria pra tudo na vida, pra buscar esse equilíbrio que a gente tanto fala. E eu vejo o quão é difícil, não só para nós mulheres aceitarmos isso, e para os homens. A primeira brincadeira do homem, nossa, você tá velha, você tá menopausa. Então, assim, é um processo difícil, né? É pejorativo. A menopausa, a gente tem que tirar ela desse lugar do pejorativo e falar, não, é um ciclo de vida. Como a gente falou aqui, ela não é um problema, ela é uma passagem, ela é uma transformação. Ela não é o fim. Né? Não é o fim. Então, como que é a uma gente... passagem que tem uma duração longa, porque a estimativa de vida é maior. Chegou aos 50, quantos anos a mais você quer viver? Entre aspas, né? Sim. Mas 50 que seja. Então, o período da menopausa é um período que a gente vai conviver muito. Como você se identificar? Estou na menopausa, estou envelhecendo. Sim, quando a gente nasce já envelhecendo. Só que assim, tem a parte reprodutiva. Então eu vou me desenvolvendo, parte reprodutiva. Quando acaba essa parte reprodutiva, é como se você não tivesse muita função. E o corpo começa a mudar. Eu escutei um podcast recentemente que ela falou, olha, ok, de certa forma, né, termina a fase reprodutiva, mas com toda essa sabedoria que você adquiriu, começa uma fase criativa. Que você começa a criar, que você começa a inventar, que você traz o novo, que você está livre, inclusive, de correr o risco de engravidar, você está livre para viver outras coisas que você não estaria livre naquele momento. Sim. Então, ter a oportunidade de se conhecer, e foi por isso que eu fiz questão de trazer a Nath, porque eu acho que, além de ter um olhar novo para a menopausa, uma coisa que a gente fala muito é sobre reposição hormonal. Eu tenho estudado, comecei a fazer algumas coisinhas, mas eu não acho que seja só isso. Sim. Né? Se a gente não tiver uma boa alimentação, se não tiver um intestino que funcione bem, se não fizer exercício, se não dormir bem, e se não tiver um mínimo de autoconhecimento, e esse autoconhecimento sim passa pelo fisiológico, mas nesse caso está totalmente conectado com o emocional. Você não poder chamar de vagina, você tem que chamar de perereca, entendeu? Você como mulher não saber os pedacinhos,
os musclinhos, onde tá cada uma das coisas. Nunca ter olhado no espelho. Nunca ter olhado Isso eu no faço espelho. questão de passar no consultório, independente da idade. Então, chega alguém de 50, 60, 70 anos, ela vai se reconhecer. Ah, não, eu já vi em casa. Eu falei, vamos ver juntas para ver o que mudou? Tem, assim, de memória, alguma paciente que viveu a menopausa, né, de um jeito completamente novo e que você ficou marcada por isso? Que te trouxe um conhecimento, uma sensação, um aprendizado? Sim, alguns casos, né? O primeiro deles é aquela mulher que chega no consultório e fala, nossa, eu não trocaria meus 50 anos pelos meus 20. Pelo quê? Pela sabedoria, pela liberdade que você tem com o seu corpo e com a sua cabeça, a maneira de se relacionar consigo e com o outro. Eu acho que isso muda muito. E ela vem para o consultório, por exemplo, para uma saúde. Não porque com sintomas só... por exemplo, a diferença de uma mulher, por exemplo, ativa, esportista, né? Que faz atividade física regular, 3 vezes por semana ou mais. E uma mulher que chega sedentária. Às vezes uma mulher ativa, ela vem procurar, por exemplo, por uma perda urinária, que é mais comum. E ela quer melhorar a perda para poder ter melhor performance no trabalho, para ela poder ir para a praia e não ter perda, para ela continuar vivendo bem e desfrutando disso da melhor forma. Só que também tem aquelas mulheres que chegam sedentária, um pouco mais depressiva, que falam, eu tô com isso, e agora? Envelhecer é fogo, né? É isso. E a gente acaba trabalhando e a mulher fala, nossa, sabe que eu comecei a ter prazer sexual? Comecei a ter mais vontade, a minha libido acho que tá melhorando. E ela não vem pela sexualidade. Ela vem pela perda urinária. Mas sabe o que eu acho também, pensando aqui? A gente também não pode nos vitimizar muito, né? Exato. O envelhecimento é pra todo mundo. É pra todo mundo. E de que forma a gente faz desse limão uma limonada? Exato. Como que eu consigo viver melhor? Como que eu consigo viver com mais liberdade da minha idade? Como que eu consigo? Eu acho que a chave de tudo isso é você assumir que realmente o tempo vai passando e como que eu vou transformando, fazer com que os meus dias sejam, a maior parte do tempo, mais felizes. E aí, Liz, o que você falou faz todo sentido, porque quando a gente começou o Convivências, o que a gente pensou é assim, todo mundo tem problema, todo mundo não fala muitas vezes sobre os problemas, porque eles são assuntos tabus, então a gente quis muito trazer alguns assuntos que ninguém fala muito por vergonha, né, ou porque acha que só aquela pessoa passa por isso e no final um monte de gente passa, mas principalmente porque a gente acredita na coisa do limão-limonada, né? Então, assim, 90% é como você reage e 10% é o que efetivamente acontece com você. Então, a gente tem a capacidade de ressignificar tudo e todos os problemas podem ser uma oportunidade de crescimento, né? Então, acho que esse foi das coisas que a gente pensou. A sensação que eu tenho é que quando você se apropria de uma vulnerabilidade, quando você... como você falou assim, tô na menopausa mesmo. Você e expõe, aí, né? E você se apropria daquilo, isso não quer dizer que você tá fadada a um fim ou que você vai se vitimizar. Não, você reconhece, você abraça e a partir do momento que você é capaz de ressignificar, você transforma isso numa potencialidade, numa força, porque você adquiriu sabedoria, você adquiriu conhecimento, né? Acho que você perguntou, mas como é que a gente faz para viver esse momento? Eu falei, cara, conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tiver, a fisioterapia pélvica é mais uma ferramenta, além dos hormônios, e além disso, né, tem a questão da gente poder conversar, da gente poder trocar. Eu acho que isso é o mais importante também, além do conhecimento, essa conexão com pessoas. Eu acho que desde que eu me entendo por gente, a minha vida foi pautada na conexão. Então, essa rede de apoio, ela realmente ela nos fortalece. Então, foi através dessa rede de apoio, dessas conexões das pessoas que eu comecei a falar. E aí eu via do outro lado, nossa, é verdade, putz, é isso, a fase vai passar, você tá chegando lá, e não é que você tá maravilhosa, mas você tá bem, você também tá maravilhosa, mas o mais importante é que você tá bem nesse momento. Tá tudo bem. Então, tá tudo bem. É assim tá mesmo. tudo bem você ficar triste de vez em quando, tá tudo bem você ficar neurótica de vez em quando por causa desse desequilíbrio hormonal, mas é a vida, tá a tudo vida bem como pedir ela ajuda, tá tudo bem ser vulnerável, tudo tá bem tudo ser bem, tá vulnerável. Você se difícil. identifica, você se reconhece, você se conecta de verdade. Você troca, você aprende alguma coisa nova com alguém, como a gente tá aprendendo aqui hoje, coisas que a gente nem imaginava que existiam. É isso, maravilhoso. Eu quero fazer sessão com você com certeza, Nath. Eu acho toda muito É isso. Então, o objetivo, eu acho que cumprido, né? De a gente levar
um pouco de conversas que nos propiciem uma vida mais significativa mesmo, né? Que a gente consiga viver mais, melhor, Exato. né? Com mais qualidade. Através de uma troca genuína. É isso. É isso. Obrigada, Nath. Foi um prazer ter Obrigada você com a vocês gente. pelo convite, pela troca. Obrigada, foi Obrigada. ótimo. Muito obrigada. Obrigado por escutar com o coração aberto, por estar com a gente nesse espaço onde histórias reais de pessoas reais têm voz. Se algo tocou você, se uma memória veio à tona ou se uma nova pergunta vem aqui, isso já é um movimento. Compartilhe esse episódio com outras mulheres. Vamos juntas fortalecer essa rede de apoio, de troca e de pertencimento. Até lá!